Somos nessa noite na graça e na paz do Senhor, amém? Abra suas Bíblias dentro dos Salmos, de número 119, verso 81 ao 85. Salmos de número 119, a partir do verso 81 ao 85. Estarei lendo, os amados, me acompanhem, tomíssimo. Diz assim a palavra do Eterno: desfalece minha alma, aguardando a tua salvação. Porém espero na tua palavra. Esmorecem os meus olhos de tanto esperar por tua promessa. Enquanto digo, quando me haverás de consolar? Já me assemelho ao odre na fumaça. Contudo não me esqueço dos teus decretos. Quando venham a ser os dias do teu servo? Quando me fará justiça contra os que me perseguem? Para mim abriram cova os soberbos, que não anda consoante a tua lei. Amém. Querido, estamos diante do maior salmo da Bíblia. 176 versos, porque Salmos não tem versículos, Salmos tem verso, porque não se trata de um livro, se trata de um hinário. Então não se diz em Salmo versículo tal, se diz verso, porque é um livro de cântico. Então aproximadamente 176 versos. Mas qual o intuito que este salmo foi escrito? Quem escreveu estes salmos? Não temos precisão de quem escreveu o salmo de número 119. Alguns vão dizer que é Jeremias, outros vão dizer que é Esdra, alguns vão dizer que é Davi, mas ninguém sabe precisamente quem escreveu os salmos de número 119. Mas o que nós sabemos é que este salmo foi escrito simplesmente com o objetivo de enaltecer, bendizer e engrandecer a palavra de Deus. Este salmo foi escrito simplesmente para isso e nada mais. Se você já leu esse salmo todo, você vai perceber que a palavra de Deus está em evidência neste salmo, desde o seu início até o seu término, desde o verso 1 até o verso 176, o salmista vai enaltecer, vai engrandecer a palavra de Deus. É para isso que este salmo foi escrito, simplesmente para falar da palavra de Deus, simplesmente para bendizer a palavra de Deus, simplesmente para engrandecer a palavra de Deus. Bem, verdade é que no verso 1, o salmista vai considerar a palavra de Deus como fonte verdadeira da felicidade. Ele já começa o verso 1 dizendo que a esta palavra é fonte verdadeira da felicidade, quando ele vai dizer: bem-aventurado, feliz ou mais que feliz são os irrepreensíveis nos seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Então ele já começa enaltecendo a palavra e dizendo que a palavra é fonte da verdadeira felicidade. Em outras palavras, que o salmista está dizendo: quer ser feliz? Então faça da palavra de Deus o seu manual didático. Quer ser feliz? Então manuseie a palavra de Deus.
Quer ser feliz? Então viva a palavra de Deus. Em outras palavras, é isto que esse autor sacro está dizendo. Se eu quero ver verdadeira felicidade, se eu quero contemplar verdadeira felicidade, se eu quero sentir verdadeira felicidade, então eu preciso viver a palavra de Deus. Em segundo lugar, ele vai dizer que a palavra de Deus é fonte purificadora. Ela não é apenas a fonte da felicidade, ela é fonte purificadora. Quando a partir do verso 9, ele vai fazer uma pergunta: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Ele mesmo vai responder: observando segundo a tua palavra. Então esta palavra, ela é fonte não só da verdadeira felicidade, mas ela é fonte de purificação. Se eu quero saber como eu estou, basta eu mirar essa palavra. Ela vai dizer se eu estou limpo ou se eu estou sujo. É bem verdade, quando alguém quer saber da sua fisionomia, ele vai diante de um espelho. O espelho vai mostrar como é a sua fisionomia. Quer saber como está a sua alma? Então mira na palavra de Deus. Ela vai mirar em você e vai mostrar como está você, porque ela é fonte verdadeira de purificação. Mas ele não para por aí. Ele vai dizer que esta palavra, ela é escudo protetor contra o pecado. No verso 11 ele vai dizer: guardo no coração as tuas palavras. Algumas versões vai dizer: escondi no coração a tua palavra. Para quê? Para eu não pecar contra ti. Então essa palavra não é apenas fonte verdadeira de felicidade, não é apenas fonte de purificação, ela é escudo protetor contra o pecado. Sabe o que o salmista, em outras palavras, está dizendo? Ele está dizendo: vontade de pecar eu tenho, vontade de entrar por um lugar que eu não posso entrar, eu tenho, vontade de ver o que não posso ver, eu tenho, vontade de pegar o que não posso pegar, eu tenho, vontade de falar o que não posso falar, eu tenho, mas eu guardei a tua palavra no meu coração e ela tem sido escudo para eu não pecar contra ti. Porque esta palavra, ela é escudo contra o pecado. Mas ela não é apenas escudo contra o pecado. O salmista vai continuar dizendo isso para nós. A partir do verso 103, ele vai dizer que ela é fonte de alimentação para a sua alma. Quando ele vai dizer: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que mel à minha boca. Ele está dizendo que ela é fonte de alimentação. Está faminto, está com a sua alma faminta, então deixa a palavra te alimentar nesta noite, porque a minha alma não se alimenta com guloseimas terrestres, a minha alma não se alimenta com churrasco, a minha alma não se alimenta com pizza, a minha alma não se alimenta com verdura, com bom bife, a minha alma só tem prazer em deleitar na palavra de Deus. É por isso que o salmista está dizendo que ela não é apenas fonte de felicidade, ela não é apenas fonte purificadora, ela não é apenas escudo protetor contra o pecado, ela é fonte de alimentação para a alma, porque ela é mais doce que o mel. Mas ela não é só fonte de alimentação para a alma, ela é iluminação. Ela é iluminação para o meu viver. Quando ele vai dizer no verso 105, lâmpada para os meus pés. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para os meus caminhos. Em outras palavras, este homem está dizendo: se não fosse a tua palavra, eu andaria em trevas. Se não fosse a tua palavra, eu estaria em trevas. Se não fosse a tua palavra, eu caminharia por lugares tenebrosos, por lugares escuros. Mas a tua palavra para mim é como lâmpada para os meus pés. A tua palavra para mim é como luz para os meus caminhos. Mas quando nós chegamos a partir do verso 81, esse salmista vai dizer como encontra o cenário que ele está vivendo. A partir do verso 81 ele vai falar como ele está.
O que está acontecendo com ele? E mesmo assim ele continua adorando a Deus. No verso 81 ele começa dizendo: desfalece a minha alma aguardando a tua salvação. Ele não está bem, ele não está legal, ele está passando por um processo e mesmo assim ele continua com a palavra no seu coração. Porque é muito fácil pegar a Bíblia para ler, é muito fácil dizer que Deus é bom, é muito fácil dar glória a Deus e aleluia, é muito fácil cantar, é muito fácil louvar quando tudo está legal na minha casa, na minha vida, quando tudo está legal no meu casamento, quando não tenho enfermidade, quando tudo está bem, quando eu estou empregado, agora eu quero ver quando a minha alma está desfalecendo. Ele está mostrando o cenário que ele se encontra e mesmo assim ele está dizendo: eu amo a sua palavra. Eu amo a sua palavra. A alma deste homem não só está desfalecida, mas ele está aguardando uma promessa. Ele está estribado em uma promessa. No verso 82 ele vai dizer: esmorece os meus olhos de tanto esperar por tua promessa. Já passou pelo silêncio de Deus? Eu não sei qual que dói mais na hora da prova, se é a prova que eu estou passando ou se é o silêncio de Deus, quando eu pergunto e ele não me responde. O salmista está vivendo um momento de silêncio de Deus e ele está perguntando para Deus: enquanto digo, quando me haverás de consolar? Mas quando chega no verso 83, e é sobre isso que quero pregar nesta noite, com a ajuda do Espírito Santo. Quando chega no verso 83, ele vai fazer uma comparação de como ele está se sentindo. Ele está dizendo: se um pintor fosse pintar meu quadro, um quadro da minha vida, sairia isso aqui. Ele vai dizer: eu não era, mas eu me assemelho a um odre na fumaça. E com a ajuda do Espírito Santo é sobre isso que quero falar nessa noite. Como um odre na fumaça. É assim que o salmista está sentindo, em meio ao revés da vida, em meio às tribulações da vida. Ele está passando por uma perseguição, ele está sendo perseguido. No verso 84 ele está pedindo justiça, porque ele está sofrendo uma perseguição. No verso 85 ele está dizendo que abriram covas para ele. Mas no verso 83 ele está dizendo: estou parecendo, estou como, me assemelho a um odre na fumaça. Mas afinal, o que era um odre? O que era um odre? Um odre, amado, é um recipiente feito de pele de animais miúdos, por exemplo, pele de cabrito, pele de cabra, pele de cordeiro, pele de ovelha. E para fazer o odre, se matava o animal, cortava o seu pescoço, cortava as suas 4 patas, para se fazer esse recipiente. Dentro desse recipiente se guardava 4 tipos de líquido: água, leite, azeite, vinho. Esse recipiente servia para guardar 4 tipos de líquido: água, leite, vinho e azeite. Mas o que eu aprendo aqui é que para fazer o odre, para que o odre existisse, um animal tinha que morrer.
problema é que às vezes nós queremos ser odre de Deus sem passar pelo processo da morte. O problema é que eu quero que Deus coloque dentro de mim leite, símbolo de alimento. Às vezes eu quero que Deus coloque dentro de mim azeite, símbolo de cura. Às vezes eu quero que Deus coloque dentro de mim vinho, símbolo de alegria plena. Às vezes eu quero que Deus coloque dentro de mim água, símbolo da palavra. Mas eu não quero morrer. Mas em primeiro lugar, para um odre existir, um animal tinha que morrer. O problema é que às vezes a gente quer ser um recipiente, receptáculo do Espírito Santo, mas não queremos deixar que o eu morre. Não queremos deixar que o ego morre. Não queremos deixar que o orgulho morre. Não queremos deixar que a carnalidade morra em nossas vidas. E a partir do momento que eu não morrer para o mundo, não tem como eu ser um receptáculo para o Espírito Santo me usar. É a primeira coisa que nós aprendemos na confecção de um odre. Precisava que o animal morresse. Não tinha como fazer um odre se o animal estivesse vivo, porque tinha que separar a cabeça, tinha que separar as patas dianteiras, tinha que separar as patas traseiras. Quer ser um odre de Deus para Deus te usar? Então morra para o mundo. Morra para as suas vontades, morra para os seus desejos, morra para o seu orgulho, morra para a sua soberba. Porque não tem como eu ser usado se o orgulho fala mais alto, se a soberba fala mais alto, se o meu eu fala mais alto, se o meu ego fala mais alto. O problema é que vinha um segundo processo. Porque quando se cortava a cabeça, as patas dianteira e traseira, aonde era a cabeça, o fabricador tinha que colocar uma faca e ir tirando, descarneando toda a carne por dentro, desossando ele, para que aquela bolsa ficasse intacta. Quer ser um vaso, quer ser um receptáculo de Deus, quer ser um odre? Então deixa o fazedor de odre tirar a carne primeiro. Porque não tem como o odre ficar pronto se tiver carne dentro. Toda carne teria que ser tirada. Não podia ficar réstia de carne nenhuma. Às vezes eu quero ser um receptáculo, às vezes eu quero ser um odre usado pelo Espírito Santo, mas a carne na minha vida fala mais alto. Os desejos carnais falam mais alto. Porque às vezes a gente sai do mundo, mas o mundo não saiu da gente. A gente sai do Egito, mas o Egito não saiu da gente. A gente sai dos vícios, mas os vícios não saíram da gente. É preciso que o fabricante de odre venha com a sua mão santa, e só ele sabe arrancar todo tipo de carnalidade da minha e da sua vida, para que o odre não tenha carne por dentro. Porque não tem como ser usado se a carne fala mais alto. Não tem como ser usado se os desejos do mundo ainda falam mais alto. Se aquilo que eu era no mundo eu trago para dentro da igreja. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: não aproveiteis da liberdade que o Espírito nos dá para dar vazão à carne. Primeiro processo da fabricação do vaso, ou da fabricação do odre, um animal tinha que morrer. Eu preciso morrer para os meus desejos. Eu preciso morrer para mim. Eu preciso me infundir a Cristo e chegar ao ponto
que Paulo chegou a dizer: já não vivo eu, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O segundo processo é o processo do descarnear. Precisava ser descarneado. O segundo processo, ele agora, depois que descarneava tudo por dentro, ele vinha com sal e colocava sal, enchia de sal aquela bolsa, não deixava um lugar sem passar sal. Isso se chamava processo de purificação. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente quer ser cheio por Deus, mas não quer ser purificado. Agora a pergunta é: Deus pode me usar? Pode, mas eu vou ser vaso de desonra, como está escrito lá em Romanos 9. Deus não vai ter compromisso de salvação nenhuma comigo. Quando o sal vem para me purificar, é para que eu não seja condenado com o mundo. Esse processo de purificação é para que toda bactéria, todo inseto, toda varejeira não penetre ali. É esse tipo de purificação que nós precisamos ser para esse mundo fétido que estamos vivendo. Porque Jesus mesmo vai dizer isso: vós sois o sal da terra. Mas se o sal se tornar insípido, para nada presta a não ser pisado pelos homens. O sal era para isso, era esse processo de purificação que o couro passava por ele, para tirar toda a impureza, para que bichos não penetrassem ali, para que parasita não colocasse os seus ovos ali e se ovulasse. Agora a pergunta é: será que nós desejamos ser purificados por Deus? Será que a gente tem esse desejo de verdade de chegar para Deus e dizer: purifica essa área aqui da minha vida, porque essa área aqui da minha vida eu não estou me policiando nela. Taca sal nesta área aqui, porque esta área aqui ainda está me levando a cometer aquilo que eu cometia quando eu estava lá fora. Será que nós temos essa coragem de chegar para Deus, porque Ele sabe qual é a área que eu preciso de sal nela, então eu não preciso esconder, porque Ele sabe. Mas será que nós temos coragem de reconhecer isso? Taca sal nessa área aqui da minha língua, taca sal nessa área aqui do meu orgulho, taca sal nessa área aqui do meu ego, taca sal nessa área aqui do meu eu, porque eu me sinto como se eu fosse o maior, como se ninguém soubesse fazer nada, só eu. Será que não está faltando sal nessa área? Para que eu possa chegar e dizer: eu sou Modre, e eu estou cheio de Deus. Quando esse processo de purificação ficava pronto, esse couro era levado para o sol e esticado em forma de X, para que ele pegasse elasticidade, e para que ele diminuísse e ficasse no tamanho certo, para que ele pegasse a elasticidade, diminuísse e ficasse no tamanho certo. Quando eu estou falando no tamanho certo, eu me lembro de Elias. Elias estava no auge. Elias estava no auge, já chegou diante de Acabe já no auge, no estrelato, a luz de ribalta já estava sobre ele, os holofotes já estavam sobre Elias, a tal ponto de ele dizer: não haverá nem chuva nem orvalho, senão segundo a minha palavra. Mas quando ele termina de dizer isso, ao invés de Deus mandar ele para o palácio lá para ganhar palmas, para ganhar prazo, Deus vai olhar para ele e vai dizer: foge, esconde-te,
Sabe aonde Deus mandou esse cidadão esconder? Sabe o nome do lugar que Deus mandou esse cidadão se esconder? Querite. Sabe o que significa a palavra querite no hebraico? Cortar para ficar no tamanho certo. Deus ia tratar com Elias no querite, para que a fama não subisse para o coração dele. Deus levou ele para o querite, para cortar ele e colocar ele no tamanho certo. Tem momento que Deus precisa nos colocar em uma cruz forma de X e deixar a gente no sol lá, para poder ficar no tamanho certo que Ele quer. Porque a gente se acha grande demais. É só Deus começar a usar um pouquinho, a gente acha que já sabe tudo, que não precisa mais ler Bíblia, que não precisa mais orar, que não precisa mais congregar, que não precisa mais de ninguém. Ei, Deus tem um querite para você. Deus tem um sol te esperando para te colocar, curtir lá, para você ficar no tamanho certo. Porque esse é o processo do odre. Primeiro, o animal tinha que morrer. Segundo, tinha que ser descarneado. Terceiro, o processo da purificação. Quarto, ficava sob o sol. E quando ele estava enrijecido e com elasticidade, no tamanho certo, ele era tirado de lá. Aí ia passar pelo processo da costura. Lembra que tinha que costurar 4 patas? Ele pegava uma agulha agora e começava a costurar, pata por pata, porque não podia ter brecha. Não podia ter brecha, porque ia colocar ali líquido. Eu preciso aplicar na minha, na sua vida. Às vezes o problema não é aquilo que Deus coloca dentro de mim, dentro de você. O problema é as brechas que ainda tem. Tem gente que enche aqui, mas quando chega na porta já perdeu tudo por causa das brechas. Alguns ainda conseguem chegar até no portão, mas quando chega lá já não tem mais nada, já perdeu tudo. Por quê? Brecha. Brecha. Enche aqui, semanas atrás de semana, mês após mês, dia após dia, mas continua do mesmo jeito, você não vê mudança nenhuma, e você fica perguntando: peraí, será que o que eu estou pregando não está valendo de nada? Será que Deus não está agindo? Não é Deus, não é o pregador, é porque as brechas ainda estão aí. Mas o costurador de obra está aqui nesta noite, dizendo para você que ele ainda tem linha e que ele ainda tem agulha, e ele quer costurar as brechas que você está dando para o adversário. Porque às vezes nós reclamamos e achamos que é o conteúdo que está sendo pouco. Não é o conteúdo que está sendo pouco, é brecha que eu estou dando. Eu acho interessante que no capítulo 22 de Ezequiel, se não me foge a memória, verso 30 ou 31, Deus vai dizer para o profeta assim: eu busquei dentre eles um homem que estivesse no muro tapando a brecha, mas não achei ninguém. Deus está procurando nessa noite tapadores de brecha. Porque estamos vivendo em um mundo onde eu digo que sou cristão, mas daqui a pouco as pessoas percebem as brechas que eu estou dando para o adversário, no meu falar, no meu agir, no meu vestir, no meu andar, no meu proceder, no meu negociar. Processo da costura, porque não podia ter brecha.
que se tivesse brecha, ia vazar ou água, ou leite, ou azeite, ou vinho. 4 elementos que têm tudo a ver comigo e com você. Nem todo mundo Deus vai colocar água, nem todo mundo Deus vai colocar leite, nem todo mundo Deus vai colocar azeite, nem todo mundo Deus vai colocar vinho. E eu louvo a Deus por isso, porque Deus não criou o crente em série. Nós não somos robôs. Ninguém vai cantar igual ninguém, ninguém vai tocar igual ninguém, ninguém vai pregar como ninguém, ninguém vai orar igual ninguém. Deus não fez crente em série. Então talvez você tenha azeite, eu tenho leite, um tem água, outro tem vinho, mas isso é para... Eu vou falar daqui a pouco. Eu vou para o quarto processo. Depois que está costurado, ele vai encher aquela bolsa de água. Vai fazer o teste. E fazia o teste com água. Aí pegava uma corda, amarrava naquele gargalo onde era o pescoço, jogava nas costas e ia para o deserto. Sabe aonde Deus experimenta a odre? Irmão, Deus desce no deserto. É no deserto que Deus experimenta se o odre está bom com seus amigos. Por que ele ia para o deserto com o odre cheio d'água? É porque no deserto ele ia encontrar alguém para poder derramar água sobre ele, dessedentar a sede dele. O que a gente precisa entender é que Deus usa aqui para você derramar lá. É isso que a gente precisa entender. Deus não te enche aqui para você ficar obeso espiritualmente, não. Deus te enche aqui para você derramar na vida de alguém que está passando por um deserto. É por isso que ele colocava nas costas e ia para o deserto, que ele ia encontrar um viajante lá, ia dar água para ele. E para provar se estava mesmo, se não tinha nenhuma brecha, se não tinha gosto de pele, porque às vezes ainda fica resto de carne na gente, e quando a gente vai dessedentar alguém, ao invés de abençoar, a gente machuca. Por quê? Porque ainda tem alguns pedacinhos de carne que precisa ser tirado. Aí quando ele chegava do deserto, ele levava ele e dependurava no telhado da sua casa, que era baixo, não é igual aos nossos telhados, porque eu estou falando de uma cultura oriental. E como os fogões eram lenha e a casa era baixa, não tinha chaminé. Aqui que eu entro agora onde o salmista está dizendo: já me assemelho a um odre na fumaça. O odre agora era dependurado, e com o fumo que saía daquele fogareiro, daquele fogão a lenha dentro de casa, por a casa ser pequena, ser baixa e não ter uma chaminé, aquele fumo ia subindo, ia empreteando o odre, e ele ia ficando enrijecido e perdendo a elasticidade. É assim que o salmista está sentindo aqui, como algo que não é útil mais, como alguém que já foi usado um dia, mas agora não serve mais para nada. Ele está machucado pela luta, ele está machucado pela prova, ele está machucado pela adversidade. A fumaça, o fumaceiro, o fumo está agora torturando a alma dele, machucando ele. Ele está
está considerando esta fumaça como perseguição, como luta, como adversidade, como covas abertas, como uma promessa que não cumpriu ainda? É assim que ele está se sentindo, a tal ponto de ele dizer: eu não era, eu nunca fui, mas eu me assemelho a um odre na fumaça. Como quer dizer, eu perdi a elasticidade, estou endurecido, me sinto inútil, não sirvo mais para nada. Aí quando eu estou falando de odre, eu me lembro de Jó, no capítulo 32, verso 19, que vai sentir desta mesma maneira. O patriarca Jó vai sentir desta mesma maneira, vai dizer: eu sou como um vinho dentro de um odre sem respiradouro, e eu estou pronto de explodir. Enquanto o salmista estava sentindo os seus problemas externos, o patriarca Jó estava sentindo as suas lutas internas. Ele estava com medo das lutas fazer ele distanciar de Deus, porque a luta era interna, ao passo que a luta do salmista era externa, porque ele estava perseguido externamente pelos seus inimigos. Ao passo que Jó estava brigando com ele mesmo entre permanecer fiel ou abandonar a fé. Já se sentiu assim como odre na fumaça? Já se sentiu assim como odre na fumaça? Porque é isso que este homem está sentindo na sua pele. O fumaceiro da prova tomou conta dele. O fumaceiro das lutas, das adversidades, está agora o sucumbindo a cada dia mais. Se for verdadeiramente Davi que escreveu esse salmo, ele está falando aqui das suas lutas, das suas batalhas que deixaram marca no seu corpo. Ele está falando agora da sua velhice que já está chegando. Ele está falando dos inimigos que ainda o rodeiam e o tentam matá-lo. A tal ponto dele se comparar, dele se assemelhar a um odre que já está enrijecido e não serve para mais nada. E é interessante que quando o camponês colocava esse odre lá, que ele ficava enrijecido, só servia para fazer cinto e sandália para a sua família, nada mais. Se tornou inútil, perdeu a elasticidade. É assim que o salmista está se sentindo. Mas enquanto eu estava meditando nesse verso 83, conversando com Deus e montando esse sermão, a pergunta que vem na minha mente é: fumaça dura para sempre? Fumaça dura para sempre? Ela pode até embocar dentro de uma casa e permanecer ali por alguns momentos, mas daqui a pouco ela é dissipada. Fumaça não permanece para sempre. Deus não coloca nenhum odre na fumaça para permanecer para sempre. É um processo. Agora a pergunta é: por mais que a fumaça foi empreteando ele, foi empreteando,
Agora já não sabia mais a cor do couro. A pergunta é: ele deixou de ser odre? Ele deixou de ser odre por causa da desnadura, da fumaça nele? A circunstância que você está passando não pode mudar quem você é. É isso que a lição nos ensina. A circunstância que você está passando não pode mudar quem você é. Pode ficar preto por fora por causa da luta, por causa da prova, mas aqui dentro ainda tem essência, é odre. Quem faz o ambiente sou eu, o ambiente não pode me fazer. Quando eu estou falando de ambiente, eu me lembro de Jonas dentro do ventre do grande peixe, e eu fico me perguntando, dentro daquele peixe era lugar de oração? Claro que não. Então por que Jonas orou ali dentro? É porque quem faz o ambiente sou eu, não é o ambiente que me faz. Então esta fumaça não pode mudar quem você é, você continua sendo odre. O problema é que às vezes a circunstância nos muda, perdemos a elasticidade, perdemos a cor, e daqui a pouco começamos a perder a essência. Mas quando eu olho para Jó, ele me dá uma lição extraordinária dentro de um fumaceiro que incluiu a sua família, que incluiu os seus filhos, que incluiu a sua esposa, que incluiu as suas riquezas, que incluiu os seus amigos. Ele vai dizer: bendito seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque a fumaça da prova não mudou quem Jó era. Ele continuou sendo um adorador. Já me assemelho a um odre na fumaça. Só que o salmista esqueceu de uma coisa. Lembra do processo do sol lá fora? Lembra do processo do sol lá fora? Na fumaça, o fumo que subia fazia o mesmo efeito do sol lá fora. Só mudava a cor, mas continuava enrijecendo o couro e dando a ele firmeza. Quando Deus me permite o processo da fumaça, é porque Ele está dizendo: aí, tem área aí na sua vida que ainda precisa de firmeza. Esse couro ainda está muito cru ainda. Deixa eu dar uma cozinhada nele nesse processo de fumaça aí. Eu disse para você que a fumaça não pode mudar quem eu sou. E não mudou o salmista. Olha o restante do verso 83. Eu falei para você que ele escreveu esse salmo, ele compôs esse salmo para enaltecer a palavra de Deus. E mesmo nessa circunstância que ele está, essa circunstância não mudou quem ele era. Porque ele vai terminar o verso dizendo assim: já me assemelho ao odre na fumaça, contudo, porém, mas, todavia, não me esqueço dos seus decretos. Sabe o que ele está dizendo? Essa fumaça não vai mudar quem eu sou de verdade. Essa fumaça não vai mudar quem eu sou de verdade. Às vezes, conversando com a minha esposa, eu digo para ela assim: nós dois era para ser os maiores ateus da nossa família. Volta e meia a gente fala isso lá em casa. Nós dois era para ser os maiores ateus da nossa família, de tanta
luta, de tanta perseguição que nós já passamos. Uma vez a prova estava tão grande e a gente não podia devolver o dízimo, o pastor disse que a gente não poderia tomar ceia porque não estava dizimando. Não, essa é uma das pequenininhas. Está preparado para Deus te colocar na fumaça? E você dizer por quê ou para quê e Ele não te responder? Porque não é obrigado a me responder. Ele não é obrigado a me responder. Quando Jó estava na prova, Jó fez 16 queixas e 73 perguntas. Deus não respondeu nenhuma. 16 queixas e 73 perguntas Jó fez para Deus. Deus não respondeu nenhuma. Porque Deus não é obrigado a me responder. Foram tantas provas, tantas lutas, tanta adversidade. Para contar mais uma delas, certa feita, estavam numa cidade, eu vou dizer o nome por ética, e talvez tenha alguém aqui que conheça até o bendito e abençoado pastor, que Deus o abençoe. Começamos uma congregação. Eu mais um presbítero, falecido, Valtair. Fui visitar uma família. Ele falou, a responsabilidade é de vocês para colocar pessoas aqui dentro. Deixa o Espírito Santo usar vocês. Fui visitar uma família. Mãe, pai, 2 filhos, uma filha. 5 pessoas na família. Mãe cantava, pai cantava, a filha era tecladista, o filho era baixista, o outro guitarrista. Para a glória de Deus, meia hora que nós estávamos dentro da casa, ajoelhados, vamos reconciliar. Deus nos deu a banda completa da congregação. Completa da congregação. Não precisou de mais nada. Porque a congregação já tinha baterista. Então estava completa a banda. 6 meses apenas. Nós estávamos com 42 pessoas em uma igreja que não começamos, só eu e ele. E a família. Lembra quando o café foi para R$32 a saco? Você não achava um quintal para capinar? Estou falando da minha igreja, uma sede de 450 pessoas. Pedi uma cesta ao meu pastor, ele disse que não tinha condição de me abençoar com a cesta. Só estou contando as mais pequenas. Sabe por que eu estou contando isso? É porque eu não deixei a fumaça tocar na minha essência. Porque a minha essência só Deus sabe quem eu sou. A fumaça pode até me obscurecer, me esconder, me empretear, mas não vai arrancar a essência de Deus. Está preparado para isso? Ou a fumaça está tirando a sua essência? Porque a fumaça não pode mudar o que o odre é. Porque o salmista termina o verso 83 dizendo: contudo, não me esqueço dos teus decretos. Está preparado para louvar a Deus no meio da fumaça? Ou você só consegue louvar quando não tem fumaça? Ou você só consegue vir na igreja quando não tem fumaça? Ou você só consegue visitar quando não tem fumaça? Ou você só consegue glorificar quando não tem fumaça?
Estamos diante de um homem que está passando por uma adversidade terrível. A partir do verso 81, ele vai dizer isso até o verso 85. E mesmo assim ele está dizendo: contudo, eu não esqueço. Contudo, eu não esqueço dos teus decretos. Sabe por quê? Porque o salmista sabia. Era fase. Vai passar. Vai passar. Fumaça daqui a pouco dissipa. Fumaça daqui a pouco vem do lado. Sabe por que eu estou de pé? É porque Deus me fez morrer para mim mesmo. Cortou minha cabeça, cortou as minhas patas. Não tenho comando. Quando Ele quer me usar, Ele me coloca no ombro e me leva para onde Ele quer me levar. Seja com água para dessedentar, seja com leite para alimentar, seja com azeite para curar, seja com vinho para alegrar, mas Ele faz. Porque fumaça não muda quem Deus me fez. Quer ser ordem? Em primeiro lugar, morra para você. Quer ser ordem? Em segundo lugar, deixa Deus arrancar a carnalidade. Quer ser ordem? Em terceiro lugar, deixa Deus te purificar. Quer ser ordem? Deixa Deus te colocar no sol um pouco na prova. Quer ser ordem? Deixa Deus te costurar para não ter brecha. Quer ser ordem? Deixa Deus te levar para o deserto. Quer ser ordem? Deixa Deus te colocar na fumaça por um tempo. Porque por mais que todo mundo olhava e dizia: vai virar sandália, vai virar cinto, vai virar bolsa. E você estuda sobre o óleo, você vai ver que volta e meia o camponês ia lá, pegava ele e colocava líquido dentro dele para usar. Era apenas processo. Era apenas processo. Então, se Deus quer te processar para você ter elasticidade, suportar a fumaça. Quer ser usado? Então passa no processo do ordem. Só assim você vai gritar como salmista: já me assemelho a um odre na fumaça, contudo, eu não vou esquecer os seus decretos. Lembrado para você que eu disse para você que o salmo começa e termina com o enaltecimento da palavra. É por isso que esse salmo foi escrito. Não para falar do salmista, mas para enaltecer o poder que a palavra tem na minha vida, na hora da fumaça. Na hora da fumaça, a palavra me dá força para vencer. E para entender, é processo, daqui a pouco vai dissipar. E eu vou voltar a ser usado na mão daquele que me fabricou. Amém? Vamos orar, queridos. Engrandecido e enaltecido seja o teu nome. Muito obrigado, porque sei que o Senhor falou aos nossos corações aqui nesta noite. Não tenho dúvida nenhuma que aqui tem odres do Senhor no processo da fumaça. Ajuda a gente a entender que existe um processo para que eu possa ser usado.
tem misericórdia de nós. Trabalhe em nós da maneira que o Senhor quiser trabalhar, mas não nos deixe de usar. Arranca tudo que precisa se arrancar, salga tudo que precisa ser saudado, arranca tudo que precisa ser arrancado. Eu sei que o processo dói, eu sei que o processo traz lágrimas, eu sei que o processo traz aflição, mas me ajuda a cada dia a passar pelo processo da fumaça, para que eu saia de lá aprovado, para que eu saia de lá no tamanho certo. Renova a minha vida, renova a vida da minha família neste lugar, brinda os nossos corações e nos livra do mal, seja com L, seja com U. Dá-nos graça a cada dia, aonde o Senhor nos enviar, aonde o Senhor nos colocar no ombro e nos levar para descedentar alguém, eis-nos aqui. Só não nos deixe perder a essência, só não nos deixe perder o poder da palavra em nossas vidas. Vivifica a tua igreja a cada dia, fortaleça o teu povo a cada dia, renova aqueles que precisam ser renovados, restaura aqueles que precisam ser restaurados, vivifica e purifica aqueles que precisam ser purificados e vivificados. Dê um saculejo naqueles que precisam ser saculejados, para entender, ó Deus, o processo, e que o Senhor a cada dia, Pai, coloca dentro de nós azeite, coloca dentro de nós água, coloca vinho, coloca aquilo que precisa ser colocado, não para permanecer, mas para que possamos atuar na vida de alguém como bênção. É no nome de Cristo Jesus que nós te oramos, é nesse nome santo que nós te agradecemos. Muito obrigado, Pai, pela tua bondade, pela tua graça. Muito obrigado pela tua infinita misericórdia. Despede-nos agora, nos dê um sono reparador, nos dê uma segunda-feira de paz na tua presença, e nos ajuda a cada dia a enaltecer o poder da sua palavra. Amém, amém e amém. Queridos, domingo passado, o irmão Diogo pediu um culto lá terça-feira. Eu não consegui falar com ele, tentei o dia inteiro, não consegui falar com ele, mas eu creio que ele está de pé, porque ele disse que não ia fazer nessa terça passada, porque já estava marcado, mas ele deixou bem claro que queria um culto lá na próxima